Lá, nos 3 botões. 3 botões. Você está gravando. Tá gravando. Aí você só vai interromper no final. Então, nós estamos aqui na igreja, na comunidade de Garanhuns. Hoje é dia das mães. Muitas pessoas estão em casa. É dia das mães, preparando aí o almoço. Nós vamos ter vatapá hoje. Vai ter vatapá na casa da mãe Deja. Gostei muito das fotos que tirou da Deja, botou no Instagram. Hein? A Deja e a prole, uma árvore frondosa. Nós temos que honrar. Nós temos que honrar essas mães, né? Essas Saras da vida. Tem Abraão, pai de uma multidão, mas as Saras da vida. Olha, eu queria dar um estudo muito bom para vocês, por isso que eu estou gravando aqui, depois vou botar no meu canal do YouTube. É uma reunião bem informal, mas o conteúdo é maravilhoso. Eu queria explicar para vocês como estudar o Evangelho de Mateus e a importância de nós estudarmos o Evangelho de Mateus. Então eu vou dar um esboço, né? Um esboço, para depois você pegar a sua Bíblia com calma, pegar uma caneta, pegar um lápis, uma régua, e anotar, sublinhar o que eu vou falar para vocês. Tá? É muito bom estar com a Bíblia impressa, com a Bíblia em papel, para que a gente tenha uma noção. Bem, primeiro, quem é Mateus? Mateus era um judeu, né? Cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, naquela época, naquela cultura, eram tidos como traidor da pátria. Porque o Império Romano tinha uma didática de pegar pessoas de uma nação que ele conquista e colocar para trabalhar para eles. Então, eles recrutavam os romanos, cobradores de impostos, para cobrar os impostos do seu próprio povo. Né? Então, vamos supor que o Brasil seja colonizado por Portugal, né? E ele recruta brasileiros para cobrar impostos de brasileiros. Então, esses cobradores de impostos eram, entre aspas, venderam a alma para o império e estão traindo o seu povo. Você sabe que para Roma manter o seu império e controlar o seu império, né? Roma construiu longas e rápidas estradas. Uma das formas de você dominar um povo e exercer o domínio é a área da comunicação. Então, desde aquela época, Roma sabia que ter comunicação rápida e deslocamento do exército rápido era muito importante. Então, Roma cobrava pesados impostos. Por isso que os judeus, né, odiavam qualquer domínio, né, os impostos. Você tinha o imposto do templo, tinha o imposto de Roma e ainda tinha os dízimos e as ofertas. Então, aquele povo, na época da Palestina, vivia sobrecarregado. Por isso que Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados de lei, de religião, de domínio humano. Então, Deus preza pela nossa liberdade. Nós fomos chamados para sermos livres, espiritualmente livres, mentalmente livres, fisicamente livres, né? Porque um dos maiores bens que o ser humano tem é o seu direito de liberdade, de pensar, de cultuar, de ir e vir, de educar os seus filhos, de trabalhar, de se sustentar. Então, os cobradores de impostos eram muito mal vistos. Em Mateus, Jesus chamou um cobrador de imposto, dentre outras pessoas, para ser um dos seus discípulos. Tá legal? Bem, eu tenho um estudo, tem no meu blog, www.raibarreto.com.br, como estudar os 4 evangelhos.
Isso eu já falei aqui, se você quiser dar uma olhada. Mas o Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu e escreveu para judeus. O Evangelho de Mateus é o evangelho que mais fala do reino de Deus. Então a gente diz que o Evangelho de Mateus é o evangelho do reino. O reino não é uma religião. O reino fala de um rei e o seu governo e a sua administração. Certo? Então a Bíblia não é um livro religioso. Deus sempre chamou desde Abraão para constituir uma nação e um reino. O reino, o domínio, a administração divina, através de Cristo e sua igreja, sempre foi o plano de Deus. Deus nunca quis trazer uma religião para o mundo. Ele quis trazer uma forma de ser e uma forma de conduta e de relacionamentos humanos. Ok? E de governo, onde tem leis, normas de comportamento. A gente não deve levar um irmão para a justiça, a gente não deve maldizer as pessoas, a gente tem que respeitar a propriedade alheia, não cobiçarás a propriedade, a esposa, os bens do próximo. Então a Bíblia traz uma norma, uma legislação. Eu não vou roubar, cobiçar, eu não vou matar, eu não vou ser um instrumento de falso testemunho, testemunhar de forma falsa. Então ali tem uma norma de conduta. Isso norteia os nossos comportamentos. Então a Bíblia não trata de religião. A Bíblia trata de um reino, de uma administração de um rei, e traz a legislação. Todo reino tem sua constituição, a Carta Magna, que normatiza o relacionamento na área de relacionamento, na área de matrimônio, na área de educação de filhos, na área de trabalho, na área de todas as áreas, até na área da alimentação a Bíblia orienta. Ok? Então, qual é a constituição do reino? Nós temos esses livros, a Bíblia. Aliás, o nome Bíblia é um nome grego. A palavra Biblia significa em grego biblioteca. Aqui nós temos uma biblioteca composta de diversos livros. Então, a palavra Biblia, em grego, então, o que é que significa Bíblia? Eu estou dando aula aqui para as crianças. Biblioteca, porque a Bíblia reúne um conjunto de livros. A biblioteca, você tem fitoteca, onde você armazena as fitas. Você tem as CD-tecas, onde armazena os CDs. Né? E a biblioteca armazena as bíblias, os livros, livro. Ok? Bem, o Novo Testamento começa com o livro de Mateus. O livro de Mateus é o evangelho que mais usa a palavra reino. Dos 4 evangelhos, o que mais usa a palavra reino, reino de Deus, reino dos céus, é o livro de Mateus. Então, o livro de Mateus tem todos os fundamentos para o estabelecimento do reino de Deus e do rei, que é Jesus. Ok? Então, vamos lá. Mateus capítulo 1. Eu vou fazer um esboço do livro de Mateus. A genealogia do rei. Aqui deveria, na minha Bíblia, ter sido mudada. Na minha Bíblia tem como título a genealogia de Jesus Cristo. Eu mudaria isso aqui para a genealogia do rei Jesus Cristo. Então, o livro de Mateus... É a linhagem real de Cristo. Qual? A linhagem real de Cristo. Aê, aleluia! Uma Bíblia, a Bíblia de King James.
Davi, filho de Abraão. Aê! Começou com Abraão. Exatamente. Então, o que acontece? A Bíblia precisa comprovar a autoridade desse rei. Então, esse rei, Jesus, ele vem de uma linhagem real. A Bíblia fala que ele é a raiz de Davi. Ele vem da raiz. Então, a Bíblia mostra logo no primeiro versículo do Novo Testamento e do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei, fala assim, ó, livro da genealogia. O que é genealogia? É a descendência, da onde Jesus descendeu. Tá? Você já fez o livro da genealogia da família Leitão? Leitão. Saber quem é seu pai, o pai do seu pai, o avô de seu pai, o bisavô do seu pai. Quem é? Quem são os pais da sua mãe? O pai e a mãe, o pai do pai, o avô do pai, o pai da mãe, o avô da mãe. Aí você vai descobrir qual é a sua genealogia. Eu tenho na minha família, existe um site. Se você digitar assim, genealogia, desculpa aí. A genealogia. Gen significa genética. Logia, quer dizer, a origem da sua genética, seus antepassados. Se você entrar no Google, no santo Google, e digitar assim, pesquisar genealogia, e você digitar o seu nome completo, Raimundo Barreto da Silva. O Barreto vem por parte da minha mãe. Minha mãe é da família Barreto. A família da minha mãe, ela é de Santo Antônio de Jesus, chama Recôncavo Baiano. É a região onde tem origem indígena. Então, meu avô, vô Barreto, ele era descendente de índio. Ele era moreno e casou também com uma descendência de índio. E minha mãe tinha uma pele morena e cabelo preto, bem liso, específico daquela região lá. Tá? O meu pai é da família Silva. Silva significa, é uma descendência portuguesa. Meu pai já tem descendência portuguesa, de português, e de índio, de escravo. A minha bisavó era casada com um negro escravo. Por isso que eu tenho irmãos que são bem morenos, que nem Paulo, Lucas e Sérgio, que parecem índio, cabelo liso, e bem mais moreno do que você. Então eu tenho descendência índia, descendência portuguesa e descendência africana. Eu sou bem brasileiro. Bem brasileiro. Eu não tenho descendência europeia como vocês têm. Aqui em Pernambuco, vocês têm uma pele clara e muitos têm olhos claros. Descendência. Tá? Embora tenha aí, pessoal, a Bia, por exemplo, já tem uma descendência mais indígena, né? Você vê o cabelo longo, preto. Aqui tem muito descendente italiano e holandês, né? Italiano, quando não há libertação dos escravos, que trouxeram de obra italiana e também dos holandeses. Holandês. Por isso que tem esses olhos claros e pele clara. Pois tem, a maioria desses olhos azuis é italiano. Italiano. Maravilha, né? Que combinação bonita, né? Agora, você sabia que o maior índice de câncer de pele no Brasil é em Recife? Porque o povo tem pele branca, europeia, mas é um dos estados mais quentes próximo da linha do Equador. Então, um dos maiores índices de câncer de pele no Brasil está no estado de Pernambuco. Então, a Bíblia começa assim, ó, o livro da genealogia de Jesus Cristo, e mostra que ele é filho de uma linhagem real de Davi. Davi foi o rei Davi. E também filho de Abraão, que mostra
que Cristo traz sobre si, presta atenção, isso é muito importante, as bênçãos que havia sobre Davi e as bênçãos que havia sobre Abraão. Agora, nós estamos em Cristo. Em Cristo, nós temos todas as bênçãos de Davi, espirituais, e temos todas as bênçãos de Abraão. Porque o verdadeiro judeu não é aquele que tem uma genealogia judaica, mas uma identidade espiritual com esse rei. Ok? Então, o primeiro capítulo fala sobre a genealogia. O segundo capítulo fala sobre a visita dos magos, ou seja, Deus levantou testemunhas de outras nações e de anjos para assinar embaixo de que esse menino que nasceu veio com um propósito específico. Então, anjos declararam isso, reis orientais declararam isso, a natureza proclamou, através da estrela, né, das estrelas do Oriente, a natureza, os anjos, os profetas, tudo assinaram embaixo a legitimidade desse rei. Então, Deus deixou escrito na natureza, pelos profetas, de que esse era o verdadeiro e único Rei dos judeus, Rei das nações. Então, Deus sempre gosta de assinar embaixo. E aí mostra todo o nascimento de Jesus, que uma virgem deu à luz ao Filho, concebido pelo Espírito Santo, para se cumprir as profecias do Antigo Testamento. Outra característica do Evangelho de Mateus é que o Evangelho que mais cita textos do Antigo Testamento. Tá? Então, é conforme está escrito, conforme foi profetizado, é o Evangelho que mais cita o cumprimento das profecias e das promessas do Antigo Testamento. Para quê? Para que os judeus lessem esse Evangelho e falaram, realmente, não tem como descrever que José era descendente de Davi, uma linhagem real. Então, esse menino, para os judeus, ele é legalmente da descendência de Davi e de Abraão. Não tem o que discutir. Você pode não achar, falando para judeu, mas ele é. E é comprovadamente porque o judeu até hoje preza pela linhagem. Eu estava vendo uma reportagem, que eu sugiro que você siga essa jovem na internet. O canal dela é Israel com Aline. Aline. Ela é brasileira, do Rio Grande do Sul, casou com um judeu, frequentava sinagogas em Porto Alegre e já faz alguns anos que ela se mudou para Israel. Então, o canal do YouTube dela é Israel com Aline. Muito simpática, muito doce essa menina. E ela é uma guia turística em Israel. O sogro dela é um rabino. Ela fez, há 2 semanas atrás, as lives dela, ela mostra achados arqueológicos, traz muita informação fidedigna, porque ela estudou hebraico, fala hebraico, é casada, é nora de um sacerdote, de um rabino. Então ela mostra a cerimônia. Rabi é um líder da religião judaica. É um pastor judeu. Chama Rabi. Padre é o sacerdote da Igreja Católica. Pastor é de igrejas evangélicas. Já fizeram chamar de Rabi, né? Rabi.
Jesus era chamado de Rabi. A palavra Rabi significa mestre. Rabi. Então, ele é um mestre que ensina nas igrejas judaicas. Chama como é que chama? Não é igreja. Sinagoga. Sinagoga. Eles chamam de sinagoga. A gente chama de igreja, eles chamam de sinagoga judaica. Tem os rabi. Muito boa a sua pergunta, menina. Você está atenta, hein? Fica atenta mesmo. Bem, então essa Aline, ela fez uma reportagem há 2 semanas atrás, falando que ela foi convidada pelos samaritanos. Existe uma comunidade remanescente samaritana, muito legal, que celebram a Páscoa segundo o Pentateuco, segundo Êxodo e Levítico e Deuteronômio. Eles matam o cordeiro, eles colocam o sangue na testa, eles levam o cordeiro para comer em casa. O que sobrar, no outro dia tem que ser todo queimado, porque os samaritanos, né, a única coisa que eles têm em comum com os judeus é o Torá, os 5 livros da lei. E eles foram perseguidos, foram dizimados, e existe uma comunidade, parece que de 300 ou 30 mil, um negócio assim, esqueça agora, vai lá no canal dela que você vai ver. Samaritanos vivos, inclusive se dizem descendentes de Arão. E são, embora misturados com outros povos, por isso que tem estude lá. Se você não tiver o que fazer no YouTube, siga Israel com a Aline. Ela é engraçadinha. Ela bate o dedinho, muito delicada, muito amorosa, com muito conhecimento, formada, tem universidade, estudou, fala hebraico. Interessante que ela diz algumas coisas do Antigo Testamento que é mal traduzida. Você vai aprender um pouco de hebraico, vai aprender um pouco de arqueologia, da cultura. Então siga este canal do YouTube. Valeu, Aline. Porque isso aqui vai para o YouTube, tá? Mas eu quero chegar no mais importante. Está vendo? A Bíblia está mostrando que esse rei é real. Esse é o rei que foi profetizado. Aí, Jesus é batizado por João Batista, porque ele precisava cumprir a lei, honrar a lei. Tá? Deixa assim por enquanto. Depois ele é tentado, no capítulo 4. Abra aí sua Bíblia no capítulo 4. Jesus é tentado por Satanás. Por que Jesus é tentado por Satanás? Antes de começar a manifestar, a pregar, expandir o seu reino pela terra, por que ele tinha que enfrentar o diabo? Porque Satanás era o príncipe desse mundo. Ok? Então, existe um princípio bíblico que é o princípio da representatividade numa guerra. Depois de você ler com calma, 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Versículo, todo o capítulo 17. Mas existe um princípio bíblico que você vai entender por que Jesus teve que enfrentar Satanás antes de expandir o seu reino sobre a terra. Qual é o princípio? Jesus fala, antes de entrar numa cidade para conquistá-la, nós estamos falando de colonização. Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia fala de um reino e da expansão ou colonização deste reino na terra. É por isso que ele ensinou, Senhor, venha o teu reino nesta terra. Quer dizer, colonize,
venha tomar posse, venha tomar domínio do meu coração, dos meus pensamentos, da minha família, da minha cidade, do meu estado e do mundo. Então, o reino, a Bíblia não fala da expansão de uma igreja ou de uma denominação. A Bíblia fala da expansão de um reino. Tire toda a ideia de religião da sua mente, senão você nunca vai entender a Bíblia. Ok? Você nunca vai entender a Bíblia se você pensar como religioso. Então, por que Jesus, o príncipe de Israel, tinha que enfrentar o príncipe desse mundo? Por quê? Por causa do princípio do combate representativo, que aconteceu na luta entre Davi e Golias. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Fala assim: parou, clamou às tropas de Israel e lhe disse. Então, Golias, um Néfili, representante simbolizando Satanás, o diabo, confrontou o povo de Deus. Tá legal? E fala assim, ó: para que saiais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu? 1 Samuel 17, 8b. Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, preste atenção nisso aqui, ó. Escolhei dentre vós o homem que desça contra mim. Então, isso aqui, esta peleja, esse confronto entre Davi e Golias se deu num vale. De um lado tinha uma montanha, onde estava o exército de Israel. Do outro lado, vamos supor que essa cadeira aqui é um monte. Lá é outro monte e tem um vale. Lá estava o exército de Israel, aqui o exército de filisteus. O representante do exército dos filisteus era Golias. Era Golias, um Néfili, alto, forte. E ele chegou para frente e falou assim, ó: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim lá no vale e lute contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, vencer a luta, todos nós, filisteus, seremos vossos servos. Vocês ganharam a guerra pela representatividade de um homem. Golias representava o exército filisteu. E ele falou: manda um homem aí, para vir lutar comigo. Porém, se eu vencer esse homem e o ferir, então sereis nossos servos e nos servirão. Então, quando se ia, isso acontecia muito depois, na Idade Média, na história, você vê esse filme, gente. Para que os dois exércitos não se confrontassem e muitas pessoas morressem, se elegia um representante. O melhor destaque do exército. O melhor destaque. Se aquele perdesse, aqueles iriam ser servos desse. Se esse ganhar, perdesse, esses seriam servos. Não precisava confrontar os dois exércitos. Aí no versículo 23 fala assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filho de Gate. Preste atenção nessa tribo de Gate aqui, porque sempre foram descendentes que perseguiam o povo de Deus. Lembra da história de Esté? Daquele cara lá, ele era descendente de Gade. É importante você conhecer os nomes, as tribos, os povos, para você saber por que Israel está lutando com esse cara. Por que Deus mandou destruir ele?
essa nação, essa tribo inimiga. Tá vendo? Golias era descendente de Gate. Tá ok? Então a gente conhece a história que Davi foi um duelista, ele foi duelar, ele foi representar. Como Davi matou Golias, os filisteus tiveram que servir a Israel. Ou seja, a partir deste confronto do rei Davi com o representante dos filisteus, dos Néfilins, das forças do mal, Davi expandiu o reino dele. Foi reconhecido como um guerreiro, foi reconhecido como um leão, foi reconhecido e ungido como rei. E este Davizinho, chamado Jesus, antes de expandir o reino dele, ele tinha que duelar, confrontar com o príncipe desse mundo. Se Satanás tivesse vencido Jesus nesta tentação, nós teríamos que servir a Satanás por resto da nossa vida. Mas como o nosso Davi destruiu Satanás pela palavra e a fé na palavra, por isso que ele fala lá, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa confiança na palavra. Está escrito. Ah, mas esse vírus vai destruir o mundo. Está escrito. Tá bom. É assim que você vence a batalha. Então, entendeu? Porque Jesus, antes de expandir o reino dele, ele tinha que duelar com o príncipe desse mundo e vencê-lo, porque ele amarrou o maligno e agora ele pode saquear a casa. Ele pode ter domínio sobre as nossas vidas, porque o reino é domínio. Estão gostando? Pô, já falamos de Davi, já falamos de Golias, já falamos de Rabi, Néstor. Nós aprendemos muito hoje. Agora, o mais importante ainda não falei, não. Bem, então preste atenção. Todos os soldados de Israel, depois que Davi, com uma pedra, ele pegou 5 pedras lá no ribeiro, porque Davi era um pastor, e o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Davi deu a vida dele por Israel. Porque se ele morresse, ele deu a vida. Mas ele foi para cima daquele gigante, baseado na fé. Eu vou para cima desse incircunciso, filisteu, Néfilin, em nome do Senhor. E ele profetizou: hoje mesmo Deus me entregará a cabeça. Cabeça é domínio. Hoje mesmo ele me dará o domínio. Cabeça é domínio, é administração. Por que não atirou no coração? Por que atirou na testa? Por quê? Porque é o domínio. Israel estava tendo domínio. Davi estava exercendo o domínio na testa. Então ele foi lá no ribeiro e ele falou: a Deus, veio o leão atacar as ovelhas de Davi, porque ele era pastor, e Deus matou o leão. Veio o urso, e Deus também matou o urso. Os 2 maiores predadores de animais é o leão e o urso. E Deus vai me livrar desse terceiro predador, esse Golias. E ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas. Por que ele foi no rio pegar pedrinha? Porque as pedras de um rio são lisas.
E quem usa funda sabe que a pedra lisa, ou quem usa estilingue, na Bahia chama de badog, uma pedra. Sabe como é que eu usava estilingue, badog? Quando eu era criança, eu usava com gude. Aqui chama gude? Gude. Ou então eu usava com mamona. Eu pegava o cacho de mamona, bem redondinha, botava ali, pá! Ou então estilingue, pá! Ou quando eu ia para a praia, ou para o rio, eu pegava aquelas pedras buriladas, redondinhas, que não tem aresta. Porque se tiver aresta, o vento, mas redondinha, então Davi sabia aonde encontrar as melhores armas, as melhores munições. Você sabe aonde achar as melhores munições? Rio de água viva, fala a palavra. A palavra. Na realidade, ele venceu pela palavra. Agora, por que pegou 5 e não 4, e não 3, ninguém dúvida? Fala dos 5 ministérios. Quem vai destruir os principados e potestades é a equipe apostólica. E é interessante que das 5, ele só usou uma. Não precisou nem usar as outras 4, só usou uma. O número 5 também é o número da graça na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que Cristo subiu e agraciou a igreja. Deu à igreja os 5 ministérios fundamentais. Bem, aí, o mais importante onde eu queria chegar, depois de toda essa introdução, é no capítulo 4, versículo 23. Agora eu vou explicar como que o reino de Deus vai ser expandido. Preste atenção, gente. Primeiro, nós temos que exercer um domínio do reino no nível espiritual. Por isso que na OMJ, Operação Marcha de Jericó, durante 3 anos, ou 4 anos, a nossa luta foi primeiramente com principados e potestades. Lembra qual foi a orientação da OMJ? Vou lembrar para vocês. Primeiro, nós fomos congregados em Brasília. Presbíteros de todas as nossas comunidades foram representadas por 1, 2 ou 3 presbíteros. Crisóstomo esteve lá com o Ivo. Na época eu morava em Agacaquara. Então foi eu, o Lino, Paulo, Mário José, eram 3 presbíteros, não tinha acho que outro lá ainda. Aí todos os presbíteros foram representados. Só tinham 2 mulheres naquele acampamento. Acho que foi a irmã Joana, que foi lá para cozinhar para a gente. 2 irmãs, né? Foi Joana? Aliás, até homem. Eliezer e eu acho mais de Patrícia, que é essa mulher. Bem lembrado. Nem uma mulher. Nem na cozinha foi mulher. Mas porque eram ministérios, a gente não tem ainda presbíteros no nosso meio. Bem, então o que é que nós fomos fazer em Brasília? Tem fotos, acesse o nosso portal www.reinonet.com.br ou o nosso Instagram. Lá tem um link para o blog da OMJ, onde está tudo registrado, com foto, imagem. O que é que nós alugamos um acampamento lá, de uma igreja, que dava para ver a cidade de Brasília distante. E teve um momento que nós fomos orar, tem todos os ministérios na varanda, estendendo as mãos para abençoar Brasília. Olha lá, Brasília, Distrito Federal, de 11 a 13 de janeiro de 2013. Missão, 5 anos da OMJ. A OMJ foi em 2008. Nós fomos assumir e abençoar. Depois nós fomos para Brasília, está lá o Adalto profetizando, Benedito profetizando, tem vídeos. Nós fomos na Praça dos 3 Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. E ali nós profetizamos. Então preste atenção. Depois de Brasília, veio a outra fase da OMJ,
a invasão das capitais e dos estados. Os comissionados foram para todas as capitais do Brasil. Primeiro, para orar e declarar: o Brasil pertence ao Rei Jesus. E nós levamos essa autoridade como arautos, apóstolos, debaixo da cobertura apostólica. Cada presbítero e comissionado se tornaram apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Nós levamos uma mensagem para principados e potestades de todos os estados brasileiros. Jesus Cristo é o Senhor. Venha o teu reino na Paraíba, no Acre, Rondônia, Amazônia, Roraima, Amapá, Macapá, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, todos os estados. Primeiro foi espiritual. Depois nós voltamos só para orar e abençoar pontos estratégicos da política, da economia, da cultura, dessas cidades. Você acha que o reino de Deus está se expandindo nesse país? Você acha que esses 12 anos teve um efeito? Será que nós estamos vendo o efeito do que nós profetizamos? O fim da corrupção, o fim do narcotráfico, abençoando as famílias desse país, abençoando a economia, abençoando os empresários, protegendo o Brasil contra influências de outras nações negativas. O que o comunismo não entrou no Brasil, mas entrou na Argentina, entrou na Venezuela? Será que foi as nossas orações? Eu estou olhando aqui para o mapa do Brasil. Aqui na nossa igreja, é um mapa da OMJ. Por isso que eu estou olhando para lá. Como isso aqui vai estar no YouTube, esse aqui é um mapa, um banner, para nos lembrar do projeto OMJ, Operação Marcha de Jericó. Eu vou deixar o link aqui no YouTube. Se você estiver acessando do blog, nós temos um blog OMJ. Então, preste atenção. Primeiro foi espiritual, gente. E ainda hoje, nós temos aqui um calendário de oração do dia 1 ao dia 28, porque são 27 cidades e o Distrito Federal. Dia a dia, nós temos 4 regiões do Brasil: Sopro do Sul, Cinturão Verde, Operação Muda Nordeste, que eu faço parte, e Guerreiros para o Norte. E aí, no dia 29, quando aquele mês tem 29, porque fevereiro não tem, a gente ora pelo Brasil e incluímos dia 30 a Argentina. Ok? Então, essa tem sido a nossa oração. Ok? Então, espiritualmente, nós agimos. Depois, nós começamos a ministrar a palavra para pessoas, para contatos, continuamos orando pelo Brasil durante esses... vamos completar 13 anos. Vamos completar 13 anos. Bem, eu tenho 2 estudos que quem faz princípios elementares de doutrina comigo, eu já disponibilizei um deles. São 2 estudos baseados em 2 expressões de Jesus. Uma delas, Jesus, quando estava expulsando demônios, o rei estava exercendo a autoridade de expulsar do seu reino tudo que não é do reino de paz, justiça e alegria, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, uma das manifestações do reino de Deus é a expulsão de demônios que tentam dominar outras pessoas, regiões e pessoas. Então, quando Jesus começou a expulsar os demônios, os fariseus falaram assim: é pelo maioral dos demônios que ele expulsa os demônios. Aí Jesus falou: pô, você é incoerente, cara. Você acha
que Satanás vai expulsar demônio? Um reino não pode ficar dividido, porque se um reino se dividir, ele não subsiste. Você é ignorante. Agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o que é que significa dedo de Deus? Pela ordem de Deus, pelo mandado de Deus, pela autoridade de Deus, porque o Pai permitiu eu vir para esta terra para estabelecer um reino e destruir o inimigo, e o Pai me deu autoridade sobre os céus e a terra. Então, se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, é evidente de que o reino de Deus está, sublinha essa palavra, sobre vós. Então, eu tenho um estudo muito bom, que eu nunca acabei, chamado A Manifestação do Reino de Deus sobre vós. Subtítulo: Batalha Espiritual. É um estudo de como você ser um guerreiro espiritual. E a outra expressão de Jesus é: o reino de Deus não vem em visível aparência, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então eu tenho 2 estudos. O dentro em vós já está completo, eu já disponibilizei. Significa a manifestação do reino de Deus na minha vida. Cristo quer dominar, ser o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus planos, das minhas finanças, do meu trabalho, da minha família. Isso é a manifestação do reino de Deus em mim. Mas primeiro ele tem que vir no nível espiritual. Primeiro sobre vós, depois em vós. Então, primeiro Jesus estabeleceu o reino, destruindo o representante do reino das trevas, Satanás. Aí ele podia expandir o reino. Se ele destruiu Satanás, Golias, né? Aquele guerreiro, o príncipe desse mundo, ele tinha autoridade sobre todos os demônios que estão sujeitos a Satanás. Legal? Aí, Cristo começa a expandir o seu reino. Um irmão me perguntou: Rai, como que nós vamos expandir o reino de Deus na terra? Estou dando toda a chave para a gente. Primeiro, através da OMJ e dos princípios estabelecidos da OMJ. A batalha espiritual. O reino sobre vós, no nível espiritual. Segundo, seguindo essa estratégia que eu vou falar para vocês entenderem a ler o livro de Mateus. Então, eu já falei de Mateus capítulo 1 até o capítulo 4. Abra sua Bíblia para a gente concluir Mateus 4, 23. Qual foi a didática, a metodologia ou a estratégia? Vamos falar de estratégia, porque nós estamos falando de reino, de batalha espiritual, de colonização. Qual foi a estratégia que o rei Jesus, depois de ter destruído o príncipe desse mundo, se utilizou para expandir o seu reino? Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama percorria, expandia. Está vendo? Percorria, expandia toda a Síria, tornando-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. E da Galileia, Decápolis,
era uma região de 10 cidades que ficava acima da Galileia. Eram regiões de gentios, misturados com judeus. Decápolis, 10 cidades. Jerusalém, Judeia, além do Jordão, numerosas multidões. Então, viu como o reino dele se expandiu? Jesus usou 3 estratégias. Ele ensinava na sinagoga, é o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu preciso preparar soldados e soldadas através do ensino do reino. Eu estou mostrando para vocês a estratégia para o reino se expandir no nível do Espírito, nas pessoas e no mundo. Ensino do reino. Primeiro, nós temos que ser o reino, para depois sermos enviados a pregar esse reino. Primeiro ser, para depois fazer. Então Jesus, ele ensinava para que as pessoas se tornassem o reino. Depois ele enviou os 70, depois os 12, viu a estratégia? Nós primeiro precisamos receber o ensino do reino. Depois nós vamos ser enviados para o mundo, não para ensinar, mas para proclamar, com autoridade. João Pessoa, o reino de Deus chegou na Paraíba. Pregar o evangelho do reino. E observe que é o evangelho do rei. O que é que o evangelho do reino anuncia? Que uma igreja chegou? Que uma denominação chegou? Que uma palavra viva chegou? Não. Que o rei chegou. O rei. O John fala, a igreja do Novo Testamento, senhorio de Cristo, manual. No reino só existe uma doutrina. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a doutrina fundamental. Lembra dos 7 Espíritos de Deus no candelabro? Isaías, o Espírito do Senhor repousará sobre ti. O Espírito do Senhor é a haste central. O Espírito de conselho e fortaleza. É Isaías capítulo 10. Vê se é 10. Eu nunca lembro esse. São os 7 Espíritos de Deus, precisa repousar sobre nós. Vê se é Isaías 10. 11. Do trono de Jessé, tá vendo? Sairá um rebento, o rei, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Como que o Espírito do Senhor Jesus Cristo se manifesta na minha vida? Pelos 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos. São 7 manifestações do Espírito de Deus. Esses 7 Espíritos estão ligados aos 7 hastes do candelabro. O candelabro do tabernáculo tinha 7 hastes. E a Bíblia fala que existe a haste central, 2 hastes, 2 hastes, 2 hastes. Leia o texto de Hebreus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro, o Espírito do Senhor. É o primeiro Espírito. Depois ele fala o Espírito de sabedoria e entendimento. Viu que ele liga 2 a 2? Pega o candelabro, os 7 hastes, o Espírito do Senhor. Aí ele fala o Espírito de sabedoria e entendimento. Qual é a diferença de sabedoria e entendimento? Sabedoria é a inteligência. O entendimento é a capacidade de colocar essa sabedoria em prática. Não adianta você ter a sabedoria e não praticá-la. Sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. O espírito de conselho e fortaleza. Quem aconselha, fortalece. Quando eu aconselho, eu fortaleço uma pessoa. O espírito de conhecimento e temor do Senhor. Essa palavra temor
não tem nada a ver com medo. A palavra temor tem a ver com honra, respeito, tem a ver com adoração. Quer conhecer o Senhor? Honre-o, adore-o, tema-o, reverencie a sabedoria. Você recebe a sabedoria. A palavra temor pode ser substituída por adoração, né? Aqueles que o Pai procura por verdadeiros adoradores, porque esses o conhecerão. Então, o espírito de temor, de reverência, de respeito, né, de honradez, abre o seu espírito para receber sabedoria. Então, o espírito do Senhor é a haste central. A vivência do senhorio de Cristo vai fazer com que os outros 6 espíritos se manifestem. Ok? Por isso que 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 4 fala: ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Não é falar da boca para fora, Jesus Cristo é o meu Senhor, não é isso. O que ele está dizendo, transliterando, ninguém pode viver o senhorio de Jesus Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode proclamar Cristo é o meu Senhor se não for pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina o senhorio de Cristo. Porque eu tenho meus pensamentos, mas o Espírito Santo fala, não é por aí. O seu Senhor diz que é por aqui. Entendeu? Como é que o Espírito Santo me ensina a viver o senhorio de Cristo? Eu vou investir dinheiro, eu vou gastar dinheiro, eu vou fazer isso. Não, peraí. O Espírito Santo me glorificará. Lembra, João? O Espírito Santo me glorificará. Peraí. Não é assim que seu cabeça quer. Não é assim que Cristo quer. Então, ninguém pode viver ou praticar no seu dia a dia o senhorio de Cristo se não for por esta haste central, senhorio de Cristo. Então, Jesus percorria toda a Galileia, toda a região da Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Não pregue doutrina, não pregue palavra viva, não pregue nada. Pregue o reino, Cristo como Senhor, como dono, que veio, venceu Satanás, morreu na cruz e quer ser o Senhor da sua vida. E você não pode servir a 2 senhores. Ou há de aborrecer a um e amar a outro. Não tem como. Você tem que escolher quem é o seu Senhor. Se é Satanás, o império das trevas, que veio matar você, roubar você e destruir você e sua família. Ou você quer ser transportado para o Filho do seu amor. O reino de justiça, paz com Deus e alegria. Cristo te justifica, te reconcilia com o Pai, é o reino de paz, e você vai desfrutar da alegria da comunhão com o Pai. Por isso que o reino de Deus é de justiça, ele te justificou, apagou todos os seus pecados, ele te traz paz, reconciliação com o Pai, isso é paz para com Deus, e alegria, porque você agora vai voltar para a casa do Pai, como um filho pródigo, e ele vai fazer um banquete de alegria para te receber. Então, Cristo veio trazer um reino de justiça, paz e alegria. E, por fim, ele curava os efeitos negativos do reino das trevas. Satanás veio matar, Cristo veio ressuscitar. Satanás veio trazer coronavírus, ele veio curar você do coronavírus. Coronavírus não veio de Deus. Nenhum mal vem de Deus. Fala Gálatas, capítulo, Tiago. Deus é bom e imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então não diga que Deus está usando
essa pandemia para tratar a gente. Não fale isso. Nunca fale isso. Essa pandemia, esse vírus, vem do inferno e dos canais de Satanás. Dê o nome que você queira dar. Essa é a origem desse vírus. Quando a Bíblia fala que veio uma doença sobre a vida de Jó, a Bíblia fala que ele foi cometido por lepras e doenças do pé à cabeça. A doença veio pelo pé, do inferno. Certo? Então, nenhuma doença vem de Deus. Deus não manda nenhuma doença para os filhos dele. A doença é fruto de pecado. A morte é fruto de pecado. Então, não diga que foi de Deus. Ou pecado seu, ou pecado da humanidade. A AIDS veio por quê? Pois é, Romanos capítulo 1. Vai ler Romanos capítulo 1. E Jó só foi atingido porque Deus permitiu. Não foi? Jó. Deus permitiu. Deus permitiu para mostrar o poder dele sobre Satanás. E depois ele curou ele. Deu tudo no dobro. Mas no Novo Testamento, nem isso Deus faz para com os filhos dele. Amém. Depois da cruz, porque ele veio levar sobre si toda a nossa enfermidade. Será que ele vai mandar uma enfermidade, cara? Ele está contradizendo o que ele fez. Então, depois que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, ele não vai mais permitir pecado nem enfermidade na nossa vida. Bem, mas estamos falando lá de Jó, né? Então, a enfermidade, sim, a AIDS. Leia o livro do Adiel sobre a AIDS. Ele fala, para onde que veio a AIDS? Leia Romanos capítulo 1. O homem, tendo conhecimento de Deus pela natureza, não o adorou como Deus. Antes, Deus os entregou uma disposição mental corrupta. A corrupção humana foi tão grande que eles chegaram até deixar as suas relações sexuais conforme a natureza ensina, homem com mulher. Então, se você quiser descumprir uma lei natural, que o homem foi criado pelo Criador para ter sexo com mulher, e mulher foi criado por Deus para ter sexo com homem, se você mudar esta lei natural, de que homem é homem, mulher é mulher, se você quebrar esta lei, você, ser humano, vai desencadear muitos problemas. E a Bíblia fala que eles estão tendo sexo, homem com homem e mulher com mulher, pecando contra uma lei natural. Toda vez que o homem peca, conhece as coisas de Deus e peca, seja pelas leis naturais, as leis morais e leis espirituais, toda vez que você quebrar uma lei, isso é pecado. Pecado é descumprimento de uma lei. E todo pecado vai gerar automaticamente consequências. E a Bíblia continua em Romanos capítulo 1. Por isso, Deus os entregou, essa palavra entregou é abriu mão. Vocês querem andar pela sua cabeça, querem fazer sexo homem com homem, mulher com mulher, sexo pela frente, sexo por trás, sexo com animal, não tem problema. Assuma as consequências. E a Bíblia fala em Romanos que eles receberam no próprio corpo as consequências do pecado. Fala de o livro da AIDS. Então a AIDS foi produzida onde? Porque células se rebelam, criam anticorpos. Da onde que surgem as doenças? Dentro do próprio corpo humano.
ou em laboratório, ou dentro do próprio corpo humano. Você diminui suas defesas, os males acontecem, você vai comer, a Bíblia diz para não comer morcego, aí você vai comer morcego. A Bíblia fala para comer animal, ou assado ou cozido em água. Aí você come um monte de porcaria. E lá na China é assim. Carne mal passada. Exatamente. A carne é cheia de bactéria. A carne que a gente comprou no açougue, ela é tão cheia de bactéria que a medicina diz, não lave carne, não lave a carne da sua pia, porque ela vai contaminar a pia e dali vai contaminar os alimentos. Até a tábua para cortar carne e cortar verdura deve ser diferente. Separado. A carne, quando chegar... Principalmente frango, né? Frango tem o salmonela. É uma das coisas mais contagiantes. Se você lavou um frango, aliás, o ideal não é nem lavar frango, não se lava frango. Não se lava a carne. O próprio fogo vai matar a salmonela. Você pega ali do saco e joga na panela. Agora aquele resto de coisa, embala, corta e joga fora. Agora, se você vai cortar um frango, a asa, coisa, é o que Passo está dizendo. Aquela tábua, né, de polietileno ou de madeira, que é pior ainda, lave no mínimo com água quente e não use para outra coisa. Por causa da salmonela. Bem, então preste atenção. Quem criou as doenças? É consequência do pecado do homem, gente. Ou o pecado consciente, pode ter sido criado num laboratório para uma guerra bacteriológica, porque não sei se vocês sabem, a China é o maior produtor e exportador de doenças do mundo. Não é a primeira. Não sei se vocês sabem também, isso é bíblico, a peste negra, que dizimou 1/3 da humanidade na Europa, surgiu na China. Existe um monte de explicação. Primeira explicação, do ponto de vista geográfico, existe uma corrente de ar que sai da África, passa pela China e vai para a Europa. Então, antigamente, existe fluxo de aves, sai da África e vai migrar para a Europa. Passa pela China e leva os vírus e as bactérias para a Europa. Agora eu entendi a resposta. Um dos motivos da queda do Império Romano, por exemplo, invasão dos bárbaros e peste asiáticas. Rapaz. Estude história. Sabe de onde veio a influenza? De onde surgiu a influenza? As outras pandemias mundiais? Surgiu na China. Pestes asiáticas. Agora, por que surgiu na China? Porque eles têm uma cultura politeísta, ateísta, e não segue os princípios de higiene bíblica. Como que A questão sanitária. Na Idade Média, quando surgiu a peste negra, descendentes chineses e seus aliados pegavam pessoas que estavam com a peste negra, porque a peste negra, a pele ia ficando preta, mão, braço, antebraço, apodrecia, pé, vinha pelas extremidades, começava ou pela mão ou pelos pés, pé, perna, coxa, ia ficando preta, apodrecia. Procedente do rato, a pulga picava o rato e picava a pessoa. Isso tem no meu blog, acessa lá, raibarreto.com. Tem um estudo e tem vídeos sobre isso. Porque tem gente que não pesquisa a origem das coisas. Eles pegavam, quando eles iam dominar uma cidade, pegavam uma pessoa que morreu
de peste negra, jogavam dentro da cidade. O cara morreu de coronavírus. E ele vai pegar pessoas contaminadas de coronavírus para fazer turismo na sua cidade. Bem, então, preste atenção aqui. Mateus, capítulo 4, versículo 23, agora eu vou encerrar realmente. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Ok? Agora abre Mateus 9:35. Aí eu vou deixar para você estudar em casa. Mateus 9:35. Mateus fecha esse assunto. Ele abre o assunto de que Jesus começou a propagar o reino dele usando 3 estratégias: ensino, pregação e libertação. Vamos chamar de libertação, porque ele libertava as pessoas da doença, da morte e da opressão maligna. Tudo que Satanás fazia. Não adianta eu entrar numa cidade e não curar as pessoas, porque quando o rei chega, o rei Jesus, ele quer o seu bem, ele vai te curar, ele vai te salvar, ele vai te livrar de demônios, vai te livrar da doença e vai te livrar da morte. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Cristo veio para dar vida, construir sua vida, curar e dar prosperidade. Ele quer te fazer próspero em todos os níveis. Próspero no espírito, na alegria, na paz, na comunhão, no amor. Próspero intelectualmente, financeiramente, próspero na saúde. Prosperidade é o reino de Deus. Agora, ele cita a mesma coisa em Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Agora ele mostra povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas sortes de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. No capítulo 10, ele chama os 12. Viu o que eu fiz? Ensinei, preguei e curei? Vai e faça. Amplie. Vão por todas as cidades, todas as províncias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ensine, pregue e liberte. Ensine, pregue e liberte. Ensine o reino. Ensine aos filhos a se tornarem, preguem o reino e manifestem a libertação do reino. Aí você vai ler capítulo 10, em diante. Para entender, Mateus 4:23, ensinava, pregava e curava. Mateus 9:35, ensinava, pregava e libertava. Ou seja, ele começa falando sobre isso e encerra falando sobre isso. O que é que você vai encontrar no meio de Mateus 4:23 a Mateus 9:35? O ensino, a pregação e a libertação. Ele não disse que Jesus ensinava na sinagoga? Que a prioridade do reino não é ensino? Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Vendo Jesus as multidões, subiu no monte e, como se assentasse, aproximou os seus discípulos e ele passou a ensinar. Sermão do monte, ensinar. Jesus ensinava. Então, quando o rei vem estabelecer o seu reino, a primeira coisa que ele faz é o quê? Formar discípulos. O Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é o ensino do reino.
Nós temos que nos tornar o reino. Bem-aventurado, as 7 bem-aventuranças. Nós temos que ser humildes. É só ler o ensinamento do John sobre o Sermão do Monte, ok? Lição de casa. O ensinamento, quando o rei chega para estabelecer um reino, ele senta no arauto, puxa um banco, sobe no monte e ensina. Esse é os princípios do reino. A legislação do reino no Novo Testamento é o Sermão do Monte. Assim como Moisés subiu no monte e trouxe a lei do Antigo Testamento, agora o rei da graça, do reino, sobe no monte e fala, novo mandamento vos dou. E ensina o reino. Ok? Vamos lá. Capítulo 8. Então ele ensinou. Não ensinou? Depois ele pregou e expulsou demônios. Manifestou a expulsão. Capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, no monte ele ensinou. Agora ele desce do monte. Ele vai manifestar a autoridade do reino. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar. Gente, essa expressão desse leproso é uma das maiores expressões do livro de Mateus. 2 coisas é importante que você entenda. Mateus está mostrando que a primeira libertação que Jesus fez foi a cura de um leproso. Tudo na Bíblia tem que ter um porquê. Sabe por quê? Primeiro, descendo ele do monte, o rei desce do monte após estabelecer a sua lei, a lei magna, a constituição do reino, o Sermão do Monte. A constituição do reino de Deus, gente, é o Sermão do Monte. E tudo que foi escrito a respeito do Sermão do Monte nas cartas apostólicas. Legal? Quando esse rei desce do monte, grande multidão seguia a popularidade, e um leproso chega e fala, Senhor. Como que o leproso reconheceu que ele era o Senhor? Se você viver a constituição do reino, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, se você viver isso, aonde você andar na rua, as pessoas vão reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. E você vai ter autoridade para libertar ela. Quando você sair aqui da igreja, isso tem que se cumprir. Então, primeira coisa, como que aquele cara reconheceu a autoridade naquele homem? Pelo que ele falou. Pelo que ele falou, pelo que a gente é. Segundo, é importante você conhecer as profecias bíblicas. Uma das profecias bíblicas que comprovaria quem era o Messias é que fala no Antigo Testamento que o Messias curaria leprosos. Por isso que a primeira cura, registrada por Mateus, está vendo esse rei? Ele é o Messias, ele curou o leproso. Era uma das profecias que quando o Messias viesse, ele curaria leprosos. Uma das. Então Mateus já mostra aqui, está vendo? Que esse Senhor, que é rei, curou leprosos, porque no Antigo Testamento o único que curou leprosos foi Eliseu, né? Que curou Naamã. Bem, então Jesus ensinou, pregou e libertou. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Por isso que no capítulo 9 ele encerra o assunto que ele deu o exemplo. Agora, no capítulo 10, ele chama os apóstolos e envia para dar continuidade ao que ele falou. Ok? Então, quando você lê a Bíblia, o Evangelho de Mateus, leia o capítulo 1, 2, 3, 4,
que mostra, né, que Jesus é rei, que ele veio cumprir profecias, que ele destruiu o príncipe desse mundo. Gente, ali não é uma tentação religiosa, pelo amor de Deus. A religião mata. É um rei que teve domínio sobre outro rei. Depois, um dia, eu vou ministrar uma palavra, o que é que significa as 3 tentações de Jesus. Da comida, do templo e do monte. Do pão, do pináculo e do monte. São 3 áreas que o reino de Deus tem que se manifestar. Na área religiosa, política e econômica. Não fiqueis ansiosos na vossa vida com a vez de comer, beber, vestir. Quer dizer, não se submeta a mamon só porque você precisa comer. Quantas pessoas se submetem a mamon? Ao emprego, a um trabalho, a condições trabalhísticas desumanas, porque tem um filho para cuidar. E Deus vai libertar as pessoas dessa escravidão a mamon pela luta à sobrevivência. É o Cristo. Por isso que no Evangelho de Mateus fala muito de mamon, de dinheiro. Você não pode servir a 2 senhores. Está entendendo? Dinheiro. Então, por que Cristo não se submeteu a Satanás quando teve fome? Porque ele não queria se submeter a mamon. 2, o templo, a religião. Se joga desse templo. Era o pináculo do templo de Jerusalém. Se Cristo se jogasse daquele pináculo e os anjos pegassem ele de paraquedas, ele descesse de paraquedas em Jerusalém, todo mundo ia aclamar ele um religioso. E Cristo falou: eu não vim ser um religioso. Não queiram fazer de mim um líder religioso. Ele veio destruir a religião, inclusive, daquela época. E a outra é o monte, que ele fala: se prostrado me adorar, te darei todos os domínios dessa terra. Cristo falou: não, eu não vou me submeter a você, nem a essa política, para eu ter domínio. A minha política é outra. Quando Cristo lavou os pés, fala assim: vocês têm líderes que te dominam, mas não será assim entre vós. Quem quiser ser o maior, seja o que serve a todos. Então, Cristo confrontou o modelo de autoridade humana. Autoridade que domina, que escraviza, que impõe. Ele fala no sermão lá no Lava-Pés, ele fala: vocês têm líderes que te dominam, mas no meu reino não vai ser assim. No meu reino, esse é o modelo. Você me chama de Senhor e Mestre? Eu sou. Mas o meu domínio não é por imposição. O meu domínio é por serviço de amor. E quem quiser ser o maior do reino, não siga esse modelo dos seus governantes, que te governam para te extorquir, para dominar a sua mente, para dizer como é que você vai educar seu filho, o que é que você vai comer, que hora você vai dormir, e etc. Esse não é o meu reino. O meu reino é um reino de amor. Então, Cristo, no deserto, ele venceu esses 3 poderes. Um dia eu vou dar uma palavra sobre isso. O poder de Mamon, o poder religioso e o poder político. Ele destronou tudo isso, que são instrumentos de Satanás, para dominar esse mundo. Satanás usa 3 forças para dominar o mundo. E essas 3 forças sempre estão ligadas: dinheiro, política e religião. Dinheiro, política e religião. Política, que eu falo dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Religião, para dominar a alma do povo. E dinheiro para comprar você, dominar você. Eu vou ficar te dando auxílio emergencial para o resto da vida.
para você depender do Estado e você voltar nele. Tá? Você só vai ter água porque eu levo o caminhão-pipa para você. Eu tenho você na mão. Eu quero você pobre. Eu quero que você não pense. Eu quero dominar o que seu filho vai estudar, o que você vai pensar. Porque um povo que não pensa é um povo escravo. Por isso que eles tiraram a filosofia das escolas. Por isso que eles tiraram o ensino religioso das escolas. Porque um povo que tem um espírito livre, se Cristo me libertar, a minha mente não vai ser escrava, nem meu corpo vai ser escravo. Porque na Bíblia, diz o John, no reino, ninguém tem domínio sobre ninguém. O único que tem domínio sobre todas as vidas é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode dominar ninguém. Marido não pode dominar mulher, esposa não pode dominar, pais não pode dominar filho, pastor não pode dominar ovelha. É um reino de liberdade. Amém? Essa é uma das mensagens mais preciosas que eu já ministrei. Na simplicidade desse culto. Por isso que eu gravei e abençoá-los. Interromper, mas não feche não, que ele vai salvar.